Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para o vídeo desta semana em que eu estou trazendo uma série, Verdades Espirituais. Na semana passada, eu trouxe o vídeo da verdade número um, né? Deus é santo e não se associa com o pecado. Você pode estar se perguntando, mas e a série de Apocalipse? Quando é que a gente vai retomar ela? Então, assim que terminar essa série em que eu a farei em 4 episódios, ou 4 vídeos, eu retomo a série de Apocalipse e a gente vai iniciar o capítulo 2 de Apocalipse. Então, vamos para a nossa segunda verdade espiritual. Vamos nessa? Pois bem, como eu disse na primeira verdade espiritual, essa é uma reflexão que o reverendo Wagner Bonfim fez acerca de quem é Deus, de quem é o homem e o que Deus fez pelo homem. Então a gente vai fazer uma reflexão, eu vou fazer apenas a leitura do estudo, sem trazer maiores reflexões em cima do estudo, porque o estudo ele é bem simples de compreender, uma simples leitura fará você compreender perfeitamente o que significa, tá? Então eu vou fazer a leitura e pontualmente eu vou fazer uma reflexão ou outra aqui nesse nosso estudo, nessa segunda verdade espiritual. Veja, a segunda verdade espiritual, se a primeira verdade espiritual diz que Deus é santo e ele não se associa ao pecado, a segunda verdade espiritual vai dizer que o homem é pecador e está condenado. Ou seja, não há nada que o homem possa fazer para que ele mesmo saia dessa condição de condenado. Deus, sendo santo e não se associando com o pecado, ele só pode fazer uma coisa com o pecador, que é o quê? Condená-lo. Por isso o homem está condenado. Por isso que o apóstolo Paulo também vai dizer que todos pecaram, estão destituídos, afastados da glória de Deus. Ele vai dizer ainda, lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós somos merecedores da morte, e morte ali no texto diz respeito à condenação eterna, em que sofreremos eternamente o juízo de Deus. Então, só existe uma forma de Deus se relacionar com o homem até esta segunda verdade espiritual, é condenando-o à morte, né? Lembrando que são 4 verdades espirituais. Esta é a nossa segunda. Veja o que ela diz. Ela começa dizendo assim: esta segunda verdade espiritual se desdobra em 2 itens principais, a saber, o ser humano é pecador, isto é, transgressor da lei de Deus. E segundo, o ser humano pode ser segundo, o ser humano, por ser pecador, está condenado diante de Deus. E a lei de Deus aqui diz respeito aos 10 mandamentos. Vamos ao primeiro item. O homem é pecador. Uma boa definição de pecado encontra-se em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, transgressão da lei diz respeito aos 10 mandamentos, ou seja, todo aquele que transgride os 10 mandamentos é pecador. Essa é a definição bíblica de pecado. Ele segue dizendo: de acordo com 1 João 3,4, pecado é a transgressão da lei de Deus. Isso pode ser dito de outra forma: pecado é errar o alvo que Deus propõe. Então, quando não conseguimos atingir o alvo ou o padrão de Deus, estamos em pecado. E podemos pecar contra Deus por palavras, pensamentos, ações, bem como por omissões. O pecado passou a fazer parte da vida do ser humano quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus. Eles, que eram nossos representantes diante de Deus, pois eles fizeram o que outros fariam, foram expulsos da presença de Deus e, a partir daí, todos os seus descendentes já nascem na condição de pecador, né? Então, o que que ele está dizendo aqui? Que Adão e Eva, na condição de representante da raça humana, desobedeceu a Deus. E que se fôssemos nós no lugar deles, também faríamos o mesmo. Ou seja, Deus estabeleceu o padrão de relacionamento, Adão desobedeceu, Adão desviou-se desse padrão e agora ele é digno de morte. Por isso, pecado é você transgredir a lei de Deus, é você se afastar do padrão de Deus, né? Ele segue dizendo o seguinte, ó: o rei Davi reconheceu isso quando afirmou: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51:5. Ou seja, Davi já nasceu pecador. Então, a ideia que muitos têm de que a criança é inocente
Isso não é uma ideia verdadeira, falando de forma antropológica, de forma bíblica, porque nós já nascemos inclinados para o mal, e isso é uma verdade. A criança, na medida em que vai crescendo, ela vai dando os seus frutos, né? Ela vai, demonstrando o egoísmo, vai demonstrando a raiva, vai demonstrando vários sentimentos que não é comum para alguém que não tem pecado. Como todos os seres humanos têm pecado, esses sintomas estão presentes em todos os seres humanos. Ele segue dizendo: E como pecador que somos, não conseguimos atingir o padrão de Deus, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 16, santidade. Ou seja, não conseguimos nos separar do pecado e viver de forma santa para Deus. A verdade é que quando todos os seres humanos são examinados por Deus, para Deus identificar e separar os aprovados dos reprovados diante de um refúgio controle de qualidade, ou seja, para Deus identificar e distinguir quem tem pecado de quem não tem pecado, todos, sem qualquer exceção, são reprovados. Esse é o nosso grande problema. Todos somos pecadores. Lemos em 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Segundo, por ser pecador, o homem está condenado diante de Deus, ou seja, nós todos somos pecadores. E por sermos pecadores e Deus santo e não se associar ao pecado, só existe uma forma de Deus se relacionar conosco, por meio da condenação. É tão importante isso ficar claro, porque só assim a gente começa a entender a dimensão, a grandiosidade que foi a obra de cruz, a obra da cruz em Cristo Jesus, o que foi a manifestação do Verbo em carne. Então é importante que nós entendamos isso, que Deus é santo, não se associa ao pecado, essa foi a primeira verdade, e que a segunda, o homem é pecador, e por ser pecador, está condenado. Ou seja, não há outra forma de Deus se relacionar com o homem que não seja por meio da condenação. Deus agindo como um justo juiz e o homem na condição de réu, não tendo como provar sua inocência, deve sim ser condenado. E ele segue dizendo: esta é uma situação muito ruim, péssima, horrível para os pecadores, porque a situação do pecador é tão séria. Porque assim como água e óleo não se misturam, Deus não se associa com o pecado. E mais do que isso, Deus traz juízo, o que significa que haverá de punir os pecadores por seus pecados praticados, pois eles são transgressores e quebradores da lei de Deus. A transgressores da lei de Deus resta somente a condenação, né? Romanos 6:23, lembra que o salário do pecado é a morte. Isso significa que os pecadores receberão a morte como recompensa por serem pecadores. Morte não só física, mas também a morte espiritual, que é a condenação eterna, né? A Bíblia vai falar de um lago de fogo que o fogo nunca cessa. Esse é o juízo de Deus. Lemos em Tiago, capítulo 2, versículo 10: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, não adianta você achar que cumpre 9 dos 10 mandamentos, mas descumprir um, então você descumpriu toda a lei. Isso significa que nenhum de nós é capaz de cumprir a lei moral de Deus na sua plenitude, quiçá parcialmente, né? Um só pecado é suficiente para nos colocar fora do padrão de Deus, e a consequência disso é que já estamos debaixo de sua condenação, pois nos tornamos culpados de quebrar a lei de Deus. Mas será que esta maneira de Deus tratar os pecadores não é ser muito justo? Né? Mas será que essa maneira de Deus tratar os pecadores não é ser muito justo? Né? Uma pergunta que ele faz aqui, né? Então, ó, Deus não está exagerando? Não, porque para se relacionar com Deus é necessário estar no mesmo padrão de Deus. Deus não compara um pecado com outro pecador, ou melhor, um pecador com outro pecador. Deus compara o pecador com ele mesmo. Em Apocalipse 20, do 11 até o 15, numa visão que Jesus deu ao apóstolo João, quando lhe mostrou as coisas que acontecerão no dia do juízo final, claramente percebemos que os pecadores estarão muito encrencados com Deus, pois Deus tem cada pecado de cada pecador registrado nos livros
que se encontram à sua disposição. O versículo 12 afirma que há livros diante do trono de Deus, e os pecadores, um a um, serão julgados por Deus conforme os pecados registrados naqueles livros. O pecador não terá o que responder a Deus naquele dia para defender-se. Então, a afirmação do apóstolo Paulo, todo mundo seja culpado perante Deus, Romanos 3,19, se tornará realidade. Sabemos dizer qual foi o primeiro pecado que cometemos contra a santidade de Deus? Sabemos dizer qual foi o último? Pois bem, Deus sabe quantos e quais foram todos os pecados praticados contra ele. Lemos em Salmo 90, verso 8: Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Portanto, Deus, que vê todas as coisas, passa seu olhar em cada pessoa individualmente, um rígido controle de qualidade para identificar se está ou não dentro do seu padrão aprovado. Santidade absoluta. Esse é o padrão de Deus. E ninguém é encontrado aprovado por Deus, pois todos são pecadores. Então, essa é uma verdade que nós não podemos deixar de compreender. Todos nós somos pecadores e todos nós somos reprovados diante de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para que tenhamos, então, um merecer da graça, merecer algo de Deus. Então, não há nada que possamos fazer, absolutamente nada. Ele segue dizendo: não podemos nos esquecer que Jesus Cristo, quando foi levado à cruz, recebeu o juízo de Deus sobre si e foi desamparado, amaldiçoado e condenado por Deus. E por que Deus fez isso com Jesus, seu filho? Porque Jesus estava recebendo sobre si os nossos pecados. E Deus não se associa com o pecado. Portanto, se Deus desamparou e condenou a Jesus Cristo, que não tinha pecado, mas esteve carregando sobre si nossos pecados, não haverá também de desamparar, amaldiçoar, condenar e descarregar sua ira contra todos aqueles que são pecadores? Veja bem, Jesus, ao estar ali na cruz, né, na condição de homem, na condição de Deus, ele é um receptáculo dos nossos pecados. Então, ao receber os nossos pecados, Deus traz sobre seu Filho Jesus Cristo juízo, maldição, sua ira, o seu ódio, a morte. Ele matou Jesus Cristo. Deus Pai matou o Deus Filho, porque quem peca deve ser morto. Mas foi Jesus Cristo quem pecou? Não, não foi Jesus Cristo. Ele foi o nosso representante, assim como Adão foi o nosso representante lá diante de Deus, agora nós temos Jesus Cristo como nosso representante. E Deus não nos matou, mas matou o nosso representante, que foi Jesus Cristo. Por isso a morte de cruz. Por isso, a morte de cruz. Então, somente por meio de Jesus Cristo, agora nós podemos nos reconciliar com Deus. Nós podemos agora ser justos diante de Deus, porque um homem justo pagou pelo condenado, né? Então, Deus não poderia de forma alguma deixar o homem impune. E isso é uma das razões pelas quais Cristo teve de encarnar, para que a justiça de Deus fosse mantida. Então, Jesus Cristo foi condenado, foi morto no lugar do injusto, no lugar do ímpio. Um justo foi morto no lugar do injusto. Então, por meio disso e somente disso, que é a obra de cruz, nós podemos nos relacionar com Deus. Não há nada, nenhum outro mediador, não há nenhum outro que tenha feito o que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que é o nosso único mediador, não existe outro, ele é o nosso advogado, é ele quem nos representa diante de Deus, porque foi ele quem recebeu toda a condenação, toda a raiva, todo o ódio de Deus contra o pecador, que ofende a santidade de Deus. Então é importante que isso fique claro. E é por isso, por esta razão, que nós só podemos nos relacionar com Deus por meio de Jesus Cristo. Tá? Então, caminhando aqui já para o final, ele diz o seguinte, ó: no sentido espiritual, os pecadores encontram-se no corredor da morte. Esse termo se refere ao lugar em um presídio que abriga os condenados que aguardam a execução da pena de morte. Eis nosso grande e intransponível problema. Nós somos pecadores e estamos condenados diante de Deus. Como podemos ser salvos da condenação eterna ou como podemos sair do corredor da morte? A solução para o problema do nosso pecado? Esta é a última palavra sobre nossa situação diante de Deus? Estas questões nos levam à próxima verdade espiritual.
Então a gente, no próximo vídeo, vai ver sobre a terceira verdade espiritual, né? Então, nós sabemos que Deus é santo, que ele não se associa ao pecado e que nós somos pecadores, né? E o que merecemos de salário é a morte. Então, é importante que nós entendamos isso. Então, como reflexão, nesta verdade espiritual número 2 é que eu deixo o seguinte, né? Fazendo uma breve leitura ainda do que está aqui sobre a reflexão. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Posso substituir aqui pelo ódio de Deus, tá? Que não haverá problema nenhum. Tá? João 36:3. O que significa? Que se nós não nos relacionarmos com Deus por meio de Jesus Cristo, estaremos certamente condenados. Ou nós nos apegamos a Cristo, ou nós nos apeguemos a Cristo e entendamos que por meio dele, somente ele, nós podemos ter vida com Deus, nós podemos nos relacionar com Deus, nós podemos chamar Deus de Pai, ou então estaremos em sérios apuros, né? Então já vimos a verdade espiritual número 1 que Deus é santo e não se associa ao pecado. A verdade espiritual número 2 é que nós somos pecadores e somos merecedores, né? Salário é aquilo que você merece por algo que você fez. Então, é exatamente isso que nós somos. Nós somos pecadores e merecemos o quê? A condenação do justo juiz, né? Se Deus puniu Jesus Cristo, se Deus puniu o próprio Filho, como diz o texto, por que ele não há de punir os pecadores? Se Cristo foi punido por conta de ele ter recebido os nossos pecados, por que que Deus não faria isso? Tá? Então pensem nessa segunda verdade espiritual e até a nossa terceira verdade espiritual, se Deus assim quiser. Tá bom? Então eu peço que você possa curtir esse vídeo, possa comentar, se inscrever no canal, se tornar membro, tem conteúdos aqui exclusivos para membro, tá? E não se assuste, tem jeito para o problema do homem, tá? Então, nós somos pecadores, mas tem jeito para isso, tem solução para isso, tá? Então, peço que você possa compartilhar com suas famílias esse texto, esse vídeo que eu estou gravando, que na verdade é uma leitura apenas dessa reflexão, serve de evangelismo, você pode distribuir para outras pessoas, você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que elas possam, então, compreender também o que é o evangelho e entender essas verdades espirituais. Tudo bem? Então, peço que você curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, se torna membro, ajuda aí nosso crescimento. Tudo bem? Então, Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.